Oi, gente, boa noite. Quero agradecer, viu, José Augusto, aí, porque você está aí convidando a gente para fazer os depoimentos. Mas, assim, o que acontece? O Hélio Couto, eu depois da terceira onda, ou quarta, agora não tenho mais nem certeza, eu fiz aquele curso dele todo, né? Assisti aquela série de palestras todas e fiz a ressonância até um certo ponto e parei porque me dei por satisfeita. Então, assim, José Augusto, a minha gratidão ao Hélio Couto é toda porque realmente a ressonância harmônica, ela dá uma guinada, ela dá uma virada de maré, sem dúvida nenhuma. Aconteceram coisas assim maravilhosas no período em que, entre o início, né, quando eu entrei em contato com isso, foi até através da Mônica mesmo, aí, a minha aproximação maior do Hélio Couto, e o decorrer do tempo em que eu recebi as ondas. Então, deu uma guinada assim maravilhosa, sabe? E hoje em dia, porque às vezes eu participo de grupos de debate desses temas, né? Até mesmo dentro de determinados contextos religiosos, conforme é o do sufismo aí que eu faço parte hoje em dia, é, ou em bate-papo, ou seja lá em que situação for, o Hélio Couto está sempre em pauta. Por quê? Porque é ciência, né? Se eu falo sobre vida depois da morte, sobre essa coisa da evolução espiritual, né? E principalmente da multidimensionalidade, o Hélio Couto vai estar eternamente em pauta, porque ele que foi que deu a grande sacada aí dessa coisa da multidimensionalidade em termos de ciência, o mais aproximado que existe hoje da ciência. Então a gratidão é perpétua, né? Porque ele deu subsídio para a gente falar nisso com uma segurança muito grande, sem estar enveredando por crença, por fé cega ou por pieguismo religioso. Então, Zé Augusto, o que eu tenho a dizer é isso. Eu acho que não é muito, a não ser isso, que a gratidão é perpétua, né? Porque sempre vai estar em pauta. Beijo para vocês aí, obrigada e até a próxima. Oi, José, muito lindo esse trabalho que você está realizando. Eu acho que ele vai ter um impacto muito grande. Você realmente é uma pessoa muito abençoada. É uma bênção nas nossas vidas. E que você receba muito mais, viu, meu querido? Então, eu não podia deixar de participar desse extraordinário trabalho e dar um pouco do meu depoimento sobre a RH, o que ela causou na minha vida, porque ela realmente é transformadora, não tem como negar as mudanças. Então eu vou dar um pouquinho do meu depoimento sobre isso. Eu conheci a ressonância pelos vídeos do YouTube. Na época eu procurava respostas para questionamentos internos, né, que a gente sempre carrega, que me afligiam. Eu sempre quis entender como funcionava a vida, por que algumas pessoas conseguiam umas coisas, outras não conseguiam, por que eram mais rápidas para uns, para outros demoravam mais. Eu sentia também um grande vazio interno, muito grande mesmo. Às vezes eu achava porque eu não estava na família certa, e era uma série de coisas inexplicadas em mim, né? E eu vinha de uma religião, eu sempre fui católica. Minha mãe era uma católica, é uma católica fervorosa. Desde a infância eu tive que frequentar a igreja, era obrigada a ir à missa todos os domingos. E aquilo ali eu me incomodava demais, porque primeiro que eu não entendia muita coisa, a religião não me preenchia, e eu vivia com essa angústia interior, me perguntando qual era a necessidade daquilo, né? Mas
Quando foi na minha adolescência, aliás, no início da minha vida adulta, meu pai ele teve uma doença muito grave, uma doença degenerativa, e nesse momento foi que eu comecei a frequentar a doutrina espírita. Meu pai ele desencarnou há alguns anos depois que eu comecei a frequentar, mas a doutrina espírita ela me ajudava muito, ela era um consolo muito grande para mim. Eu ainda não tinha todas as minhas respostas, mas ela me confortou muito nessa época, né? Então, em 2014, eu me defrontei com a mecânica quântica, né, com os vídeos do professor Hélio. Eu achei aquilo extraordinário. Gente, eu fiquei impressionada. É como se eu tivesse assim, meu Deus, eu sabia que tinha uma explicação para tudo. Mas só que no início eu não conseguia entender muita coisa. E aí eu assistia uma vez, assistia duas e ficava assistindo. Até que, para você ver, eu não conseguia no começo entender o que era RH. Demorou um pouco para eu entender o que era RH. Mas mesmo assim, depois que eu entendi, eu ainda não tive coragem de fazer, né? Porque vinha uma série de questionamentos na minha cabeça. Será que a minha vida vai mudar loucamente? Será que o meu marido vai continuar gostando de mim se eu mudar muito? Será se a minha família vai me aceitar? Não vou me tornar uma pessoa muito chata, muito radical? E era uma série de coisas. Mas eu continuava assistindo os vídeos, né? Então, no ano passado, em 2019, eu pedi a minha primeira onda. Gente, assim, eu cresci demais, impressionante. Porque é tão sutil tudo, você não percebe as coisas. Você só percebe quando aparecem situações que antes você via de uma forma e hoje você vê de outra depois da RH, né? É muito bom, eu cresci demais, principalmente a minha questão emocional, porque hoje eu tenho uma segurança, uma paz, eu me tornei uma pessoa mais decidida, vigilante, tudo ficou mais leve para mim. Não é que não existam os momentos difíceis de crise, porque eles vêm, mas eles são superados com mais facilidade, rapidez. Esses sentimentos de paz, tranquilidade, eu pedi todos. Eu pedi o centramento emocional, né? Porque antes eu era muito insegura. Eu tinha uma fé, assim, muito fraca. Eu era ansiosa. Eu pensava muito no futuro, o que poderia acontecer. Claro que hoje ainda tenho uma certa insegurança, mas é muito pequena comparado ao que eu era antes, né? Eu aprendi a me observar bastante, a entender esses momentos, né? Quando eu estou neles. E isso eu atribuo a RH. Claro que foi a onda que tem feito eu crescer a cada dia. E outra coisa, toda vez que eu preciso de alguma coisa, ela aparece, é impressionante. Se eu preciso de alguém, se eu preciso de um esclarecimento, se eu preciso de um livro, ele aparece. Poxa, é impressionante como vêm as coisas. E em relação ao próximo, eu tenho o meu sentimento em relação ao próximo aumentou demais. Eu já tinha isso, só que hoje ele é muito forte em mim, muito. O meu relacionamento com meu marido, ele mudou muito. Eu pedi
que a gente tivesse mais sintonia, que fosse um relacionamento mais maduro. E isso está acontecendo. Isso vem acontecendo de uma forma bem natural. Antes a gente brigava por bobagens, hoje isso não acontece. Eu pedi o arquétipo da mãe perfeita e hoje meus filhos, eu sinto eles mais seguros em relação a mim, mais satisfeitos em relação à postura que eu tenho em relação a eles. Então, eu noto um crescimento assim extraordinário em mim. Eu tenho uma facilidade muito grande hoje em administrar conflitos em casa. Eu pedi isso também, tanto no trabalho como em casa. Eu também pedi bens materiais, né, que aos poucos eles estão aparecendo na minha vida. Mas é como o professor Hélio fala, né? Tudo não é mágica. A gente tem que ter paciência e o tempo certo as coisas aparecerão, não é? Então, gente, é isso que eu quero dizer, é que eu tenho uma gratidão muito grande ao professor Hélio Couto, porque ele hoje me proporciona uma vida que eu jamais achei que poderia ter. Ele me ensinou o que é o amor, o que é a gratidão. Meu Deus, a gratidão, esse sentimento maravilhoso, sublime, extasiante. Assim, às vezes eu me pego tão feliz, eu acordo o dia tão bem, parece que eu vou explodir de tanta felicidade. Então, quer dizer para o professor que ele é um ser indescritível. Qualquer palavra não é suficiente para agradecer a vida que ele me proporcionou. E outra coisa, eu quero dizer para as pessoas que queiram fazer e não têm coragem ainda, confiem, se entreguem, não perca essa grande oportunidade de crescimento, paz, segurança e muitas outras maravilhas que a RH nos traz. Eu tenho certeza que se você chegou até ela e sentiu a vontade de fazer, é porque o universo está te dando essa maravilhosa bênção. Estava no seu caminho, era para você, você é um escolhido. É só uma questão de tempo as coisas virem. E se você soltar, como é ensinado, as coisas virão. A gente só tem que ter paciência, esperar as limpezas, o tempo certo do Criador e sabendo sempre que nós merecemos tudo de bom que o universo tem para nos dar. Todas as bênçãos nós podemos receber. Então, meus queridos, eu quero deixar aqui um grande abraço a todos, desejar muita paz e luz e que Deus abençoe vocês sempre.